Bom dia, bom dia, bom dia, queridos amigos. E tenho uma querida professora que eu tive a oportunidade de estudar com ela. Aqui, gente, falando dela. E hoje, Adriana Santiago, não combinamos, mas hoje o nosso tema é perdão. E eu ia falar exatamente sobre... Cheguei a ficar emocionada, gente. Que eu vou falar da pessoa, a pessoa aparece. E aí, a gente vai falar sobre perdão. E a Adriana, ela fala algo que é assim, queridos amigos, porque a gente vai se relacionando com as pessoas. Para nós sermos amigos das pessoas, a gente não precisa ter uma lista na qual a pessoa se enquadra naquela lista. Para a gente ser amigo da pessoa, a gente talvez tenha que delimitar para que aquela pessoa é minha amiga. Em qual companhia aquela pessoa é minha amiga. Isso é muito importante porque eu consigo ampliar minha rede de relacionamentos. E é interessante isso porque eu aprendi isso com a Adriana. A gente pode ter um amigo que caminha com a gente, e talvez o amigo que caminhe comigo não seja aquele amigo que eu possa contar os meus segredos. Porque às vezes as pessoas elas não conseguem guardar segredo. E aí eu falo, não é meu amigo porque não guarda segredo. O segredo é seu, quem tem que preservá-lo é você. Então quando eu olho para uma pessoa e eu penso assim, eu preciso dessa pessoa comigo, mas ela não consegue, segurar a boca. Mas eu gosto dela. Será que é possível eu controlar os meus segredos? Porque se eu passar para ela, deixa de ser segredo? E talvez você tenha uma amiga que topa todos os filmes com você. E tem amiga que de repente é sua confidente, que guarda todos os seus segredos, mas não suporta o filme. Então, em vez da gente falar assim, fulano é chato porque eu não gosto de ver filme, fulano isso por causa daquilo, aproveita as qualidades das pessoas. Porque é a qualidade que nos liga às pessoas, não é os defeitos. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente acha que só porque a pessoa tá na nossa vida, ela tem que ser a nossa mãe, a nossa irmã, ela tem que... Não, ela não tem que nada. E nem a gente também tem que nada. Então é muito importante a gente colocar os limites para as nossas relações. E hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. Isso mesmo, uma perda muito grande. Mas eu quero usar alguns textos aqui, alguns dados da ciência falando sobre perdão. Algumas coisas até que eu estudei com a Adriana Santiago, que entrou aqui com a gente. E é lindo porque eu aprendi o perdão de uma maneira muito fechada e calcificada. E às vezes alguém falava assim, vai lá pedir perdão. Eu ia pedir perdão. Estou na corrente do ressentimento. Vai lá, perdão. E não era verdadeiro. Então é muito importante a gente começar a pensar sobre isso. Perdão como um estilo de vida ou perdão como um protocolo a cumprir. O que é o perdão para mim? O que é o perdão para você? Será que o perdão na nossa vida é um protocolo a cumprir? Minha igreja diz que eu tenho que perdoar. Minha mãe falou que eu tenho que sempre perdoar. Porque todo mundo disse que eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar eu não vou pro céu. E aí você fica um cumpridor de protocolo. E aí, toda vez que você lembra daquele fato que te trouxe dor, que te causou dor, você ressente, você sente novamente. E por que você está falando disso, Irlânia? Porque a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E se nós nos dedicarmos a essa leitura, que é conhecer o Deus que você serve, conhecer Deus, conhecer o homem que dividiu o mundo antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus, ele veio e ele dividiu a história. E aí essa pessoa que dividiu a história,
ela conversou com seus discípulos sobre perdão. E isso ficou escrito para nós. Talvez a gente entenda perdão de uma forma que alguém leu e interpretou pra gente. Mas eu quero que você comece a ler e você interprete o que é perdão. Agora, uma coisa que eu já vou adiantar é que perdão é um ato de inteligência. Eu paro de tomar o veneno que me deram. Toda vez que eu perdoo, eu paro de tomar o veneno que me foi oferecido um dia. Irlane, qual o problema de terem me oferecido o veneno? O problema foi que eu peguei o veneno pra mim. Por isso eu fico magoada, por isso que eu fico sentindo 20, 30 vezes. Cada vez que eu penso naquele episódio, tudo vem à tona. E é interessante porque tem gente, e talvez seja você essa pessoa, ou dentro do seu quadro aí de relacionamento, tem pessoas que quando elas vão contar um fato, algo que aconteceu na vida delas, o que elas fazem? Elas começam a chorar, elas gritam, elas uivam, ela transpira, ela treme, o olho treme, a boca treme. Parece que a pessoa está revivendo o episódio. E é exatamente isso. Como eu sinto de novo, eu revivo o episódio que me causou dor. Irlane, o que é perdão, né? Primeiro eu quero pensar sobre as palavras de Jesus em Mateus 6, que ele fala assim: e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É interessante isso porque às vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente não abre a mão para perdoar. Então, a gente quer que todo mundo ofereça perdão pra gente. Afinal de contas, sou humana, eu errei, né? Mas quando eu penso no outro, na humanidade do outro, será que eu tô perdoando as dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores? Ou é só pra mim? Só eu que erro? Só eu que mereço ser perdoado? Isso é uma coisa bem importante da gente pensar, tá? Por quê? Porque às vezes a gente acha que é o centro do mundo. Irlane, não é assim. É assim, sim. Existem pessoas que acham que ela é o centro do universo. Outro dia eu falei até para uma amiga, né? Que ela falou assim: sabia, você devia estar pensando mal de mim. Eu brinquei, né? Ô centro do meu universo, ô lua da minha noite, ô sol do meu dia. Aí ela ficou rindo, a gente brincou. Porque às vezes a gente acha que a gente é o centro do mundo e que se alguém tá falando é de mim, se estão fazendo isso é de mim, se estão... Entende? Porque a gente é magoado, ressentido com a nossa história, com os nossos traumas do passado. Então, muita coisa que a gente vive no presente são os traumas do passado que a gente não elaborou, não curou, não processou. E eu quero que nesse momento que a gente está batendo um papo, que você reflita sobre isso. Será que você se curou? Você processou as coisas que aconteceram com você? Ou você fica fingindo que não aconteceu? Tem um outro texto que eu separei aqui, que é Jesus, quando ele foi crucificado, ele falou o seguinte: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. O que era isso, né? Jesus sendo empático. Jesus era o maior empata que já existiu, sabe? Aquela pessoa que olhava para o outro, não se colocava no lugar do outro, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então vamos tirar isso. Mas tinha compaixão pelas pessoas, pela dor das pessoas. Jesus tinha sensibilidade. Sabe uma criança que ela tá com a chupetinha na boca e aí o outro tá chorando, ela tira a chupeta e oferece assim? Já viu isso, a criança? Ela chupa. Aí a gente que é adulto fala: não pode botar na boca, tá sujo, né?
Enfim, é chupeta individual. Mas a criança vê o outro chorando, tira a chupeta da boca, quer botar na outra criança. Isso é empatia. Você olhar para a dor dele e, de certa forma, tentar trazer uma solução, um abraço, um olhar sem julgamento. Porque é interessante que às vezes a gente julga muito as pessoas. Mas Jesus, quando ele tinha um encontro com as pessoas, ele não julgava, ele ouvia. E às vezes eu abro mão de falar com certas pessoas. Por quê, Irlânia? Porque já tem uma receita pronta, uma fórmula de bolo pronta, porque ela sabe como vai resolver. E eu costumo dizer, que é o que eu acredito, tá? Ter sabedoria para resolver a vida dos outros, ó, você não tá lá. Você não tá vivendo aquilo. Você não tá no processo. Então é muito importante a gente ter compaixão. E não erguer uma muralha, onde essa muralha nos afasta das outras pessoas. As muralhas que a gente ergue, ela paralisa a vida das pessoas. Eu quero te perguntar uma coisa. Será que você tem muitas muralhas? Muralhas de medo, muralhas de trauma, muralha de perdão não liberado, muralha de ressentimento, muralha de dor do passado, muralha de medo, de vingança. Só que eu gosto de pensar aqui. Davi, ele fala algo muito interessante, Salmos 32. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou-se sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei mais. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Iniquidade é a raiz do pecado. Iniquidade é aquela sementinha que me faz ir pro pecado, sabe? Aquela dor, aquela raiz mesmo que me faz ir para este lugar. Isso é iniquidade. Então a iniquidade ela começa muito antes do pecado. Na verdade, a iniquidade ela é um motivador para eu fazer coisas erradas. Então, é muito importante a gente pensar sobre o calar. E às vezes ele está falando que os ossos se envelheceram. Osteoporose, você já ouviu falar? Será que essa osteoporose que te acomete, ou acomete algum amigo, ou alguém da família, é muita dor calada? É muita desesperança, desespero? Será que é isso? E eu quero que você vá refletindo, vá abrindo as janelas da sua mente e veja o que é isso, o que você precisa perdoar. E às vezes, olha que interessante, às vezes o que a gente precisa perdoar não é as grandes coisas. A gente não precisa perdoar coisas absurdas, coisas gritantes, uma violência, um assalto, um pai que morreu, que você não perdoa a Deus às vezes. Eu vou esmiuçar mais isso, mas que você fica com raiva de Deus. Às vezes, a gente precisa perdoar as pequenas coisas. Alguém que pegou de repente a sua caneta e levou. Alguém que bebeu a água lá na sua casa e não encheu a geladeira para botar na geladeira a garrafa. Ou deixou a garrafa vazia 50 mil vezes. E você fica ressentindo, remoendo esta dor. E aí é interessante porque você às vezes fala, né?
É, porque não me respeita. Tá vendo aí? Botou a garrafa sem nada na geladeira. Porque tá contra mim. E é o que você faz com o que fizeram com você. Tem uma frase de um autor, Sartre é o nome dele, que eu gosto muito, que é o que você fez com o que fizeram com você. Porque uma coisa é, deixaram a garrafa na geladeira vazia. Outra coisa é, eu olhar para aquilo e falar, ninguém me respeita nessa casa. Ninguém cuida de mim, porque tá todo mundo tentando me provocar. O fato foi, a garrafa estava vazia na geladeira. Esse foi o fato. Agora, o que eu vou fazendo com esse fato? Eu vou me anulando, eu vou me xingando, eu vou me punindo, eu vou me depreciando. O que eu faço com o que me acontece? Porque toda vez que eu pego que é contra mim, as coisas são contra mim, o problema sou eu, porque eu fico no centro do universo e às vezes no centro do universo de uma boa vítima. Eu costumo dizer que as vítimas são os maiores manipuladores que existem nessa face da Terra. Ai, eu vou passar mal. Ai, eu tô doente. Ai, ninguém me respeita. É vítima. Você senta com a pessoa, o mundo deve alguma coisa pra ela. Vítima. Vítima do pai, vítima da mãe, vítima das irmãs, vítima dos filhos, vítima da empresa, vítima de todo mundo que passou na vida dela. Ela é vítima. Inclusive você que tá sentado às vezes ouvindo a vítima e quer defender ela, daqui a pouquinho a vítima é você. Não, daqui a pouquinho o abusador é você. Porque todas as relações dessa pessoa terminam com alguém abusando dela e ela como vítima. Entende isso? Uma vez eu fui numa igreja dar uma palestra, um chá de mulheres. Aí eu cheguei lá, uma senhora veio pra mim e falou assim: ah, porque eu cuidei do meu pai, da minha mãe, não casei, 50 e poucos anos. Não casei, cuidei do meu pai e da minha mãe, e minha mãe e meu pai morreu, não sei o que eu vou fazer, porque minha família, ninguém gosta de mim, meus sobrinhos não estão nem aí, estão estudando, não se preocupa comigo, porque as minhas irmãs estão vivendo, porque é todo mundo casado, mas eu fiquei para cuidar dos meus pais e ninguém gosta de mim, porque na igreja também ninguém gosta de mim, porque não sei o que, porque ninguém vive, e eu olhando para ela. Aí eu perguntei para ela, mas qual é o seu projeto de vida? O que você tem? O que você vai fazer na sua vida? Não, porque minha irmã, porque não sei o quê, porque o pastor, porque... Falei, querida, o que você planejou para a sua vida? Você se planejou para cuidar dos seus pais, ficar com seus pais. E agora que seus pais se foram, você não tem projeto de vida. E você acredita que as pessoas vão parar para você ser o projeto de vida delas? Não, vamos desenhar aqui, ó. O que você vai fazer da sua vida agora? E aí eu fui conversando, perguntando o que ela gostava de fazer, o que ela não gostava. E pronto, estruturei para ela. Olha, você pode começar a trabalhar agora. Você pode começar isso, você pode, né? Falei com ela, dei o papel a ela e segui. 1 ano depois eu voltei nessa igreja para dar outra palestra em outro chá de mulher. Cheguei. Ela vem. E aí ela fala assim pra mim: ah, a vida só piorou. Tá tudo muito ruim. Porque ninguém... E aí eu falei assim: e que você fez daquele planejamento que nós combinamos? Nada. Eu falei: então a vida não mudou, porque você está estagnada no mesmo lugar. Deixa eu te falar, querida, com muito amor, o mundo não para por causa da sua dor. E eu tô falando pra você que tá me ouvindo aqui. O mundo não vai parar porque você tá com dor. E nós precisamos ter projeto de vida. O Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido da Vida, eu já falei desse livro, eu amo esse livro, eu já li esse livro mais 8 vezes, porque eu gosto muito. Mas ele fala aqui, na primeira partezinha, ele usa uma frase do Nietzsche, que é: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como.
se eu tenho meta de vida, se eu tenho projeto de vida, se eu tenho um lugar a chegar, um alvo a alcançar, eu vou seguindo para chegar. E na mesma página ele fala: a vida é sofrimento. É sobreviver e encontrar sentido na dor. Se há de algum modo um propósito na vida, deve havê-lo também na dor. A gente não quer sentir dor. A gente quer assim, ó. Eu tenho 35 anos hoje. E aí eu quero, queria tanto ter 18 com a cabeça de 35. Talvez você já tenha escutado isso. E você na sua idade já falou, queria ter 18 com a cabeça que eu tenho agora. Não dá. Porque é o processo que nos amadurece. É o processo que vai nos fazer viver. E ele continua, mas pessoa alguma pode dizer a outra o que é esse propósito. Olha isso, eu não posso chegar para você e falar assim, ó, o seu propósito de vida, o seu projeto de vida, a alegria da sua vida é isso ou aquilo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber o que me faz, o que faz meus olhos brilharem, o que me faz florescer. E aí esse conceito é um conceito da psicologia positiva. Flow, onde eu floresço, onde eu estou plena, o que eu faço que meus olhos brilham, o que eu faço que eu esqueço do tempo. Talvez seja cozinhando, passo o dia inteiro cozinhando e vou cozinhar para um monte de gente e minha família vem aqui e você nem vê o tempo passar. Talvez seja lendo um livro, talvez seja dando uma palestra, talvez seja cantando, talvez seja cuidando de um jardim, talvez seja cuidando dos seus filhos, mas o propósito de vida é seu. E eu não posso chegar de forma leviana e dizer para você qual é o melhor propósito para a sua vida. Quem faz isso, foge dessa pessoa. Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Você deve aceitar o seu propósito de vida. Você deve buscar o seu propósito de vida, para que sua vida tenha sentido, para que você tenha por que viver e possa suportar quase qualquer como. Isso é muito interessante. Por que, Irlane, que é interessante? Porque a gente precisa pensar na nossa vida. E olha só, eu gosto muito desse livro, já falei, vou repetir, eu gosto muito desse livro. Por que, Irlane, que você gosta desse livro? Conta pra mim. Porque esse homem, ele pensou em tudo isso num campo de concentração, lá em Auschwitz. Ele estava preso. Ele conta que ele passou por 4 campos de concentração. Saía de um e ia para um outro pior. Saía de um e ia para um outro pior. E quando ele chegava no campo de concentração, ele tinha a câmara de gás. Os homens chegavam lá, as mulheres, e eram revistados. Então, se tem um dente estragado, se tem alguma inflamação, se tá com alguma parte quebrada, se não tá legal, ou se o capo, né, que era o guarda, olhasse pra ele, achava que ele não tinha nada, vai pra câmara de gás. Você ia lá morrer. Asfixiado. Isso, asfixiado. Você ia morrer. E esse homem, em meio à dor, em meio a tudo que ele viveu, ele diz isso, que o que ele observou no campo de concentração é que quem sobrevivia aos maus tratos, às dores, eram aquelas pessoas que tinham um porquê viver. E ele diz que quem tem porquê viver pode suportar quase qualquer como. E a minha pergunta para você hoje é: por que que você vive? Para que você vive? E o nosso tema hoje é perdão. Pensando nisso, a gente não pode viver para se vingar. E eu escuto muitas pessoas falando assim pra mim: Ilânia, quero vencer na vida para eu provar para todo mundo que não acreditou em mim que... Aí me dá a lista.
Ilane, eu quero vencer na vida pra esfregar na cara da minha mãe. Ilane, eu quero vencer na vida pra provar pra aquele homem que me abandonou aqui. Aí fala. Você tá entendendo? Que às vezes a sua dor, a sua amargura atrapalha você alcançar a plenitude da vida que Deus diz na palavra que Ele tem para você. E eu não tô trazendo peso para você, não. Eu quero te libertar dessa dor, desse peso. E você pode ser livre. Essa é a melhor notícia. Você pode ser livre. Se você quiser. Se você não quiser, ok também. Agora, não adianta ficar arrumando culpados. Ficar dizendo, eu não sou feliz por causa daquela pessoa. Eu não sou feliz por causa da minha mãe. Eu não sou feliz porque... Não. Decida hoje ser feliz. Decida hoje liberar. E aí eu vou conversar com você sobre o que é perdão. O que é perdão? O que é perdão? O que é perdoar, né? Não é ser cúmplice de quem te ofendeu. Irlânia, eu tenho que perdoar, né? Já que eu perdoei, eu vou fingir que nada aconteceu. Isso é mentira. Se você fingir que nada aconteceu, isso é mentira. Você está sendo comparsa dessa pessoa que fez mal a você ou mal a outra pessoa. Perdão não tem a ver com fingir. Perdão tem a ver com, ok, você fez, eu te perdoo, mas vamos assumir a responsabilidade disso. Sabe aquela coisa? Eu fiz 18 anos, eu já posso votar, sou responsável. Já posso ser preso, porque eu sou responsável. É mais ou menos isso. Toda vez que eu decido perdoar, eu não preciso fingir que não aconteceu, porque fingir é mentira. Toda vez que eu finjo algo, eu minto sobre algo. E toda vez que eu minto sobre algo, pai da mentira é quem? Conta pra mim. Então é muito importante nós não sermos fingidos, porque nós não precisamos, não foi isso que Jesus quer. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades mediante aquilo que nos acontece. E tudo bem. Lânia, mas é difícil. É difícil sim, eu concordo com você. Mas tem um filme que fala muito sobre perdão que eu gosto, que é A Cabana. Não sei se você já viu. Se você não viu, vai lá e vê. Vai lá e vê. A Cabana. E perdão é uma ação, é um movimento. É um movimento que às vezes a gente tem que fazer o caminho muitas vezes, porque você decidiu que vai abrir mão daquilo. Não é assim, ai, acordei perdoadora hoje. Não é isso. Mas não é. Porque senão não seria perdão, uma perda muito grande. E Immanuel Kant, ele fala isso, que a gente precisa perdoar o imperdoável. Porque o que é perdoável, por que eu vou perdoar? Não precisa. Não preciso perdoar nada. Porque é imperdoável, então assim, tem o que fazer. Tem que nutrir a dor e viver nessa dor, no luto. Mas ele fala que não. Ele fala que a gente precisa perdoar o imperdoável. Então, é desculpar a pessoa que fez? Sim. Desculpar no sentido de sinto muito. Ou perdoo você. Mas se for um crime, eu posso perdoar e a pessoa responder juridicamente ao crime que ela cometeu. Ah, Irlane, eu tenho que absolver? Não, você não tem que absolver nada. Por quê? Porque você libera a pessoa, mas ela tem que ser responsabilizada pelas ações dela.
E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lânia, perdoar é aceitar a ofensa? Olha só, o nome do nosso programa aqui é Emoções na Vida Cristã, né? E a gente já tem falado que emoções são coisas básicas. Deus colocou em nós para nos defender. Então, o medo é para eu não me lançar na janela, que eu sei que eu vou cair, eu atravessar a rua e olhar para um lado para o outro. O medo, ele serve para eu não botar o dedo na tomada, ok? Me proteger. A raiva. Toda vez que um valor meu é rompido, é desclassificado, eu sinto raiva. A pessoa não me valorizou. Eu pedi algo, não pega a minha caneta rosa. Quando você vê a caneta rosa, tá toda comida, a pessoa tem a mania de comer. Você fala, caramba, ganhei essa caneta num treinamento que nem existe mais. Eu gosto dela, eu troco até a carga sempre. Você comeu minha caneta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chateada, me dar minha caneta aqui, mas eu não vou deixar mais as coisas perto dessa pessoa. Por quê? Porque senão ela vem e come a minha caneta. Irlânia, perdão é reconciliação? Nem sempre. Até porque, às vezes, a gente precisa perdoar nosso pai, nossa mãe, nossa avó, que já morreu. E não dá para reconciliar, mas dá para perdoar, ok? E existem pessoas que, se perdão é deixar de ressentir, é você deixar de carregar essa pessoa. É você deixar de estar algemado, sabe? Eu não gosto de você, eu odeio você, só que eu fico nutrindo isso. E aí eu deito na cama algemada com essa pessoa. Então, pra onde eu vou, às vezes eu tô lavando louça, vem a pessoa na minha frente, eu lembro do que ela fez, eu sinto raiva de novo. Então, perdoar é largar a algema. Mas a pessoa fez aquilo, fez. Eu vou me colocar à disposição dela pra fazer de novo? Você quem sabe. Mas tirar a algema é se libertar e libertar o outro. Sabe, não tem esses programas que eles colocam algema e tem que ir no banheiro junto, tem que fazer não sei o que junto, tem que comer junto, tem que abaixar junto, porque você tá algemado com o outro. Solta as algemas. Deixa o outro. E às vezes não dá pra reconciliar, dá pra se proteger. Porque perdoar não significa que o outro virou bonzinho. Porque não, o perdão não fala dele, fala de mim. Eu que perdoei ele, eu que perdoei a ofensa que ele me fez. Mas eu não preciso caminhar com ele. Porque existem pessoas que são um trator, que vai passar por cima de você 60 vezes e vai ficar indo e voltando, assim. Você tá em pedacinho na estrada e a pessoa já tá lá passando com o trator de novo em cima de você. E você vai ficar lá no chão, com seus ossos quebrados, com fratura exposta. Então, a gente precisa pensar sobre o que é perdão. Aquela dor que doía, mas não dói mais. Aquela dor que me paralisava, mas não me paralisa mais. Aquilo que tirava o brilho dos meus olhos, mas que hoje, independente se você se reconciliou, se você reencontrou, se você é amigo hoje. E perdão não é esquecer. A gente acredita, tem que esquecer, não tem que esquecer. Esquecer é demência, Alzheimer, traumatismo craniano. Aí você esquece tudo, tá tudo bem. Geralmente demência e Alzheimer, a pessoa não lembra do agora, mas a memória anterógrada, ela lembra. O que veio antes, ela lembra. E o de agora, a memória recente, não lembra. E aí, às vezes, você senta com uma pessoa que tem Alzheimer e a pessoa conta. Uma vez, a minha avó tinha Alzheimer, né? E uma vez eu sentei perto dela e ela começou a contar a história dela lá, né? Contou. Aí depois ela começou a contar de novo. Aí depois ela contou de novo. Eu falei, caramba, a terceira vez que ela tá contando isso. Minha filha, eu te contei e contou. Gente, na 14ª vez, 14ª, eu olhei pra ela e eu comecei a rir. Aí ela, que foi? Vamos rir, vó, vamos rir. Eu falei pra ela, vamos rir. Ela riu comigo, pronto, acabou. Porque geralmente a gente se estressa que a pessoa tá repetindo a história. Mas eu assim, ouvindo ela falar, eu falei, caraca, olha o grau da pessoa. Vamos rir disso. Porque quando eu brigo, o outro chora, eu choro, eu fico com raiva.
Então, uma condição de esquecimento, Alzheimer, demência, traumatismo craniano. Bati com a cabeça, esqueci tudo. Agora, eu não preciso esquecer para perdoar. Outro ponto que é interessante é a palavra perdoar no latim vem de per, que é total e completo, donare, que é doar, se dar, processo mental ou espiritual de cessar o ressentimento ou a raiva decorrente de uma ofensa percebida, seja contra outra pessoa ou contra si mesmo. Olha só, duas coisas aqui. Nós precisamos perdoar nós e nós precisamos perdoar o outro. E como eu falei, algumas pessoas têm que perdoar a Deus. Porque eu não perdoo a Deus, porque eu orei pelo filho de fulano, pela cura da mãe de ciclana, pela cura do pai de sei lá quem, e Deus deu a vida de novo. E meu pai e minha mãe, Deus não trouxe de volta. Então não perdoo. Talvez não seja consciente, sabe? Eu tô aqui e não perdoo mesmo. Talvez não é isso. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a gente tem que pensar que, às vezes, a gente tem um ressentimento contra Deus. E um ressentimento contra o quê, Irlânia? Contra uma oração para minha necessidade que não foi ouvida. Enquanto eu oro para todo mundo, e a pessoa é curada, a pessoa é transformada, a pessoa é... E ontem eu tava conversando com uma mãe que tá passando um quadro clínico difícil com o filho, e ela falou que existem muitas mães que sofrem com seus filhos e que ela ora pela cura. Porém, ela sabe que se Deus não curar, ele vai continuar sendo Deus. E ela disse: Irlânia, eu tô treinando a minha mente para eu não culpar Deus por esse momento que eu tô vivendo. Entende isso? Não culpar a Deus pela sua dor. Não culpar a Deus pelo seu trauma. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem o tempo todo com pessoas boas. Agora, será que porque algo ruim aconteceu comigo eu vou me transformar numa pessoa ruim também? Faz sentido que às vezes a gente se transforma em uma pessoa ruim porque as coisas estão de forma negativas. Ou do jeito que eu não queria, por isso eu me transformo numa pessoa ruim. E tudo isso tem a ver com perdão, que é o nosso tema de hoje. Agora, eu falei sobre contra você, contra a outra pessoa e contra Deus. E o sentido do perdão se amplia para a noção de cessar a exigência de castigo ou de restituição. É interessante porque eu atendi um rapaz que ele perdeu muito dinheiro na vida dele, assim. Ele entrou numa sociedade, ele faliu e ele tinha isso como uma meta de vida, ser bem-sucedido, ser rico, enfim. E ele não conseguiu se reerguer. E ele foi se tornando pior na vida dele, na existência dele. Por quê, Irlânia? Porque doía. Doía dentro dele. E ele olhava a vida assim, porque um dia eu tinha dinheiro na conta. Porque um dia eu tinha casa, carro e apartamento. Porque um dia eu tinha ações na bolsa de valores e hoje eu não tenho. Então minha vida acabou. Só que quando eu fico ruminando, né? Mastigando aqui, igual o Camilo, tá com o negócio na boca, fica lá. Ruminando, mastigando 60 mil vezes aquilo. Revivendo. Eu nutro em minha tristeza. E através da tristeza, eu chego na depressão. Uma sequência de tempos tristes, uma sequência de sofrimento me leva à depressão. E aí o que eu gosto de pensar? Dor é inevitável. O mundo nos traz dores. A dor, ela acontece para as pessoas ruins e para as pessoas boas. Mas o que eu vou fazer com essa dor? Eu vou ressignificá-la, eu vou recomeçar minha história,
Eu vou calcular o que sobrou de mim para eu continuar, ou eu vou ficar ressentindo, esperando quem poderá me defender, como se realmente Chapolin Colorado pudesse aparecer com o martelo dele amarelo e batesse na pessoa que fez algo contra mim, contra você. Sabe? Quem poderá me defender? Eu, Chapolin Colorado. Abrir mão de ressentir é se abrir para a liberdade, principalmente na mente. Porque é na nossa mente que é o ninho. O ninho. E aí, quando eu falei, né? A depressão, ela é explicada por falta de bem-estar. Eu não tenho bem-estar, eu não me alego com nada, eu não vou para lugar nenhum. Ausência de emoções positivas, eu só vejo o cinza, eu só vejo nada. Eu só vejo aquilo que engajamento, coisas que eu faço que brilham os meus olhos. Lembra que eu falei aqui do florescimento? Eu tô nessa live aqui, o mundo tá caindo, mas eu tô aqui com vocês. Tô aqui e vambora. Quem estiver me ouvindo, e espero que aplique o que a gente está pensando e faça a lista do que eu preciso perdoar. Como eu falei que Immanuel Kant fala, eu só preciso perdoar o imperdoável. Com esse conceito de que perdoar não é esquecer, perdoar não é dar a mão a quem te feriu e caminhar com ela, perdoar é deixar de ressentir. E eu pontuei isso falando. Inclusive, a gente consegue perdoar as pessoas que já se foram. Por isso que perdão não é reconciliação. Perdão pode trazer a reconciliação. Mas não é um protocolo que eu viro pra você e falo, vai lá perdoar agora. E você vai lá assim, eu te perdoo. Me perdoou? E continua dentro de você amargando. A água amarga, a amargura. Então é muito importante a gente pensar nesse bem-estar. Nisso que eu e você precisamos para seguir adiante. Para a gente seguir a nossa vida com fluxo, com florescimento, com campo aberto, para a gente fazer novos relacionamentos, para a gente amar em meio à diferença. Porque, lembra que eu falei do amigo no começo? Quem não estava aqui, volta lá. Quando eu penso sobre perdoar, e eu me permito perdoar, o que eu faço? Eu abro meu coração para o fluxo. Qual fluxo, Irlane? Da liberdade mental. Que a falta de perdão paralisa os meus pensamentos, traz depressão e me faz ficar numa vida sem sentido. E aí, perdão, ele é uma ferramenta poderosa de cura. Lembra lá que eu falei, enquanto eu calei, enquanto eu remoí, os meus ossos se secavam. A dor veio para o meu corpo, porque as emoções se alojam no corpo. Eu moro dentro desse corpo aqui. E quando alguma coisa não tá bem, o que acontece? Meu corpo adoece, porque não dá conta. É o meu corpo falando assim, ei, atenção, atenção, atenção. E quando eu dou a atenção que o meu corpo tá pedindo, pronto, ele consegue se regenerar, ele consegue. Agora, a gente pode transformar a raiva e a amargura em neutralidade. Sabe? Em vez de eu ficar nutrindo aquilo ali, eu entender o que fez aquela pessoa fazer aquilo. O que fez aquela pessoa chegar no lugar? O que a pessoa... Por que ela fez aquilo? Entender os motivos dela. E tem um exemplo que eu gosto muito de pensar, que é um assalto. Eu tô aqui e vem um menino e me assalta. Aí alguém corre atrás dele e prende ele. Aí vem com ele a bolsa, minha carteira, meu celular. E a senhora, o que eu faço? Prendo ou solto? Eu posso olhar para aquele rapaz e falar, caramba, que situação a vida dele, de onde ele veio, como é que foi a história dele. Que tristeza, né, fazer isso. E falar assim, não, eu perdoo ele, mas pode levar. Porque o meu perdão não significa que ele está isento de ter roubado a minha bolsa. E às vezes a exposição traz constrangimento. Uma correção, ela faz com que o outro, às vezes, ele
eles, às vezes eu falo porque tem pessoas que pagam o seu preço, mas elas não amadurecem, ok? Mas num contexto geral, quando eu falo te perdoo, você é livre, mas vai lá resolver com a justiça, porque a justiça diz que você não deve pegar nada de ninguém ilicitamente. E isso é com muita clareza. Perdão não é sentimento, não. Perdão. Eu senti de perdoar. Não é mentira. Perdão é uma ação. Já falei aqui, a cabana. Você vai ver lá o movimento daquele homem para perdoar. Perdoar alguém que matou a filhinha dele. E ele consegue. E a vida dele muda. Mas porque ele faz esse movimento. E às vezes a gente precisa repetir. Conversar com a gente. Recomeçar. Para que a coisa flua. Porque como eu falei, perdão é uma perda muito grande. Só que é uma perda grande que você abre mão da vingança e vai viver aquilo que é melhor para você. O perdão, ele também pode ser transformado em emoções positivas. Quando eu olho com raiva, né? Caramba, minha bolsa, meu cartão, meu celular tá nessa bolsa. Menino, enfim. Aí quando traz pra mim, eu olho para aquele ser humano e falo, caramba, a situação dele e tal. Cara, ele vai responder a justiça, mas eu não fico assim, sanguinária, sabe? Não, ele vai responder a justiça com neutralidade, vai lá responder pra você não pegar mais bolsa de ninguém. E tá tudo bem. Agora, é muito importante a gente trabalhar o perdão todo dia. E lembra que eu falei das pequenas coisinhas? Uma caneta que alguém pegou e não me devolveu. Quando eu cheguei num lugar e de repente alguém fez assim. Aí eu olhei e fiquei magoado, mas como não é grande, aquela pessoa não é tão importante. Ok, mas quando eu chego num lugar que alguém faz uma cara parecida de novo, tá vendo aí? Toda vez que eu chego num lugar, alguém faz essa cara pra mim. O problema comigo é que você vai crescendo uma coisa. Por quê? Porque ficou guardadinho lá, porque não era tão importante. Mas a somatização do que não é importante, do que é importante, faz com que eu fique paralisada na dor. Então, para eu sair deste lugar, para eu perdoar, para eu entrar em estado de fluxo, eu preciso liberar os outros. E outra coisa, né? Amar. Eu tava falando isso, que é essa questão do amor, né? Como que é o amor para mim? O amor é o encontro. O amor são as possibilidades. O amor são os pequenos passos que a gente dá. E quando a gente escuta Jesus falando, né? No momento de dor, ele olha empaticamente e fala assim, perdoa as nossas dívidas assim como tem perdoado. Mas esse não é o texto. O texto que eu ia falar é Lucas 23:34. Jesus disse, Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Então, eles dividiram as roupas dele e tiraram a sorte. Jesus estava num momento de crucificação. E Jesus olha e fala assim, Pai, esse povo aí, ó. E o que acontece? Quando você tem uma missão de vida, quando você tem um propósito, quando você tem por que viver, você não fica parado naquilo que quer te parar. Porque as situações, elas podem nos parar, paralisar, ou ela pode nos impulsionar. Está nas minhas mãos escolher. E para escolher, eu gosto desse texto. Senhor, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E Deus, me ajuda a perdoar, porque é muito grande essa perda e eu preciso abrir mão dela. Eu espero que esse encontro de hoje tenha feito muito sentido para você. E a minha oração é que você perdoe quem você tem que perdoar. Abra mão do que você tem que abrir. E viva a plenitude e a abundância que Deus declarou para você. Seja livre para escrever a sua história, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Obrigado você, querido ouvinte, por ter estado conosco.
E na sexta-feira nós retornamos falando sobre família. Um beijo grande para você e Deus abençoe.